Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Aula de hoje, julgamento conforme o estado do processo. Eu tenho certeza, se a gente perguntar para quem opera, para quem trabalha com o direito, né, operador jurídico, grande parte deles, se você perguntar o que é julgamento conforme o estado do processo, vai bater uma puta dúvida, porque ele vai trazer talvez noções. O que é isso? O que o código chama de julgamento conforme o estado do processo? Vou te contar isso nessa aula, mas antes se inscreve no canal, dá o seu joinha, deixa seu comentário aqui e compartilha o conteúdo. O que é julgamento conforme o estado do processo? Lembram das providências preliminares que a gente viu na aula passada? Nessa aula, depois dessas providências preliminares, o juiz olha para o processo e ele tem duas opções. Ou ele organiza esse processo, saneia, determina quais serão as provas a serem produzidas, tá? E segue para essa etapa, ou ele verifica se é possível julgar essa causa agora, tá? A gente vai ver que o juiz pode já julgar o processo total ou parcialmente nesse ponto. Então, quando alguém fala que vai proferir um julgamento conforme o estado do processo, é mais ou menos o seguinte, olha, tem coisas ou a totalidade mesmo dos pedidos eu já posso julgar agora. Eu nem preciso partir para a parte de produção de prova. Então vamos ver quando é que isso ocorre, como é que isso vai funcionar dentro do processo civil. Então, como sempre, como de praxe, 353 a 356 do Código de Processo Civil aqui são os artigos que tratam desse ponto importante. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, colocar em azulzinho para destacar melhor, tá? Vamos lá então. Então, primeira coisa, em que momento isso ocorre, a gente já faz a leitura do 353 aqui só para dar uma aquecida na aula. Cumpridas as providências preliminares ou, não havendo necessidade delas, o juiz proferirá o julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Aqui dá uma ideia de que o juiz vai fazer isso sempre. Não, gente, é que observar o capítulo 10 é observar se é possível fazer isso agora. Por quê? Se, olha, todos os pedidos são controvertidos. Se eu precisar produzir prova sobre tudo, meu, esquece, não tem como julgar agora. Eu tenho que produzir prova e depois julgar. Mas tem situações que o juiz olha e fala, opa, pera lá um pouquinho, isso aqui dá para julgar. Ou dá para julgar tudo já, ou dá para julgar uma parte. Tem um ponto aqui que dá para extinguir esse pedido, ele vai verificar isso. E se tiver, ele já julga nesse momento. É a ideia de, olha, se já der para julgar alguma coisa, a gente faz isso a partir de agora. Então vamos começar falando da extinção do processo. Então olha lá, ó. É possível que já neste momento o juiz profira uma sentença extinguindo o feito. Sério, professor? Então, é possível que eu tenha uma sentença mesmo sem ter produzidas as provas, mesmo sem ter tido uma perícia, mesmo sem ter tido audiência de instrução e julgamento? Gente, eu posso ter sentença até sem ter havido citação do réu. Na aula de recebimento da inicial eu falo sobre isso. Então, às vezes o réu nem citado é e já tem uma sentença. Por que eu produzo prova num processo? Porque eu preciso convencer o magistrado da existência, da ocorrência daqueles fatos. Só que tem situação que eu não preciso convencer o magistrado disso. Por quê? Porque os fatos são incontroversos, ninguém discute a questão fática. Ou porque o réu não impugnou os fatos, a gente presumiu esses fatos verdadeiros. Então tem várias situações que vão levar à possibilidade do juiz já dar uma sentença nesse momento. Então vamos conversar sobre cada uma delas. Olha o que diz o 354 do Código. O que está em vermelho fui eu que acrescentei, tá? Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Então, eu coloquei em vermelho para facilitar a tua vida. O que é a hipótese do 485? São as sentenças sem análise do mérito. Imaginem o seguinte: o juiz foi lá, recebeu a petição inicial do autor, citou o réu, teve audiência de conciliação e mediação, não teve acordo, vem o réu e contesta, o juiz pega aquilo ali, dá uma olhada e fala, pera lá, o autor é claramente parte ilegítima. Ei, ele vai prosseguir? Não, ele já vai falar, olha, ilegitimidade de parte,
é falta de condição da ação, eu já vou extinguir o feito sem análise do mérito agora. Ah, mas não é melhor levar para a produção de prova? Para quê? Para que eu vou levar um feito para uma fase ultra demorada, cara, custosa, trabalhosa, que gasta tempo e dinheiro de advogado e do próprio juiz, sabendo que esse é um caso que deve ser extinto sem análise do mérito? Então eu já vou extinguir agora. É justamente a hipótese do 485, inciso 485 do CPC. Qualquer uma das hipóteses do 485, ele já profere uma sentença sem análise do mérito. Aquilo que na praxe a gente chama de sentença terminativa, tá? E 487.2 e 487.3. O que é o 487.2? O juiz já olha que tem decadência e prescrição. Ele olha e fala, pera lá, tem decadência e prescrição aqui, o réu apontou, ele tem razão, tá? Nesse caso, ele já pode proferir a sentença de extinção. Lembrando, né, que se ele for proferir a sentença de extinção com base em decadência ou prescrição, ele tem que antes dar oportunidade para as partes se manifestarem, caso elas não tenham se manifestado sobre esse ponto. A ideia é de que sempre deve haver respeito ao contraditório, tá? E a terceira ali, o inciso 3, olha, ele nota, tem a inicial, tem a contestação, mas o réu e o autor juntam no processo um acordo, acabaram de fazer um acordo. O que ele faz? Eu vou extinguir então, vou homologar esse acordo. Ou ele nota na contestação que o réu reconhece o pedido do autor, ele vai homologar o reconhecimento. Ou ele vê na inicial que o autor renunciou ao seu direito, ele vai homologar isso daí também. Então, se já for o caso de proferir uma sentença homologatória, homologação de uma transação, de um acordo, homologação de um reconhecimento do pedido ou da própria renúncia ao direito, ele já faz isso aqui mesmo, tá? Tudo isso por meio de sentença. Professor, é uma sentença com ou sem análise do mérito? Depende. Se for com base aqui ó, no 485, vai ser sem análise do mérito. Se for com base no 487, vai ser com análise do mérito, tá? E aí uma observação importante. Caso o juiz profira decisão com base nos fundamentos acima, mas apenas em relação à parcela dos pedidos, ela será uma interlocutória. Então, por exemplo, o juiz nota que tem 4 pedidos do autor. Um deles está com a pretensão prescrita. Ele reconhece a prescrição desse, mas o processo vai continuar em relação aos demais. Então, como vai continuar em relação aos demais, isso não é uma sentença, é uma interlocutória parcial do mérito. Beleza? Título de curiosidade, o recurso cabível, agravo do instrumento, tá? Tive um caso que eu peguei para analisar esses dias de trabalhar com os alunos na sala, que era assim, o juiz reconheceu a ilegitimidade de um dos réus. O que ele faz? Reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus, extingue, né, tira ele do processo, exclui ele do feito por uma decisão interlocutória e o processo segue em relação aos demais. Ele faz isso tudo nessa fase do julgamento conforme o estado do processo, tá? Segunda hipótese que a gente tem aqui, ó, tá? Segunda hipótese que a gente tem aqui é o julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. Alguns doutrinadores não gostam dessa expressão antecipado, porque eles dizem o seguinte, antecipado dá um ar de que está fazendo antes do que deveria ser feito. Não. Na verdade, a gente está fazendo no momento certo. Só que a gente chama de antecipado porque a gente não chega nem a precisar produzir prova. Mas não produz prova não porque a gente está pulando, não. Porque não precisa produzir prova. Olha o que diz lá o 355 do CPC. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando, 1. Não houver necessidade de produção de outras provas. Em resumo, ele foi lá, ouviu o autor inicial, ouviu o réu, o autor trouxe os seus documentos que comprovavam lá os fatos que ele alegou, o réu trouxe os seus documentos, aí ele diz o seguinte, ó, especifiquem as provas que vocês pretendem produzir. O autor chega e fala, olha, nenhuma prova, o que eu queria provar, já trouxe documento, é isso. O réu fala, eu também não, o que eu queria com documento, e acabou. O que o juiz faz? Então vamos julgar. Ué, precisa produzir prova? Claro que não, eles acabaram de dizer que não tem mais nada a provar. E às vezes o juiz faz isso por conta. Hoje se discute muito isso,
por causa da questão do contraditório. Mas às vezes a situação é clara. O autor narra alguns fatos na sua petição inicial, o réu vem e não nega esses fatos, tá? Então, às vezes o autor chega e diz assim, olha, questão tributária. Eu paguei durante o mês de janeiro a dezembro esse tributo, tá aqui os comprovantes. Pau, 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 pau. Há uma alíquota de 3%, conforme está escrito ali no comprovante do pagamento. Pá, 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 pá. Tá? Só que essa alíquota é ilegal, porque a majoração dela aconteceu fora de um prazo, sei lá. Usa uma tese tributária lá. Vem o réu e diz assim, não, ele pagou mesmo isso daí. Não pagou não, tem o que discutir, essa comprovante tá certa, ele pagou a 3%, mas a lei é válida. Ué, então a discussão não é de fato, a discussão é só de direito, então ele julga antecipadamente, porque ele diz, precisa produzir prova? Não. O autor falou que pagou 12 meses aquele tributo a 3%, o réu veio e disse, sim, pagou, ninguém está discutindo isso. Só que ele acha que 3% é ilegal, e eu, réu, acho que 3% é bacana, é legal, está dentro da lei. Ué, então a discussão aqui é só jurídica, ao ferir a legalidade dessa alíquota. Isso precisa produzir prova? Não, é entendimento do juiz, vai estudar o caso, vai verificar se existe um posicionamento em tribunal superior sobre a legalidade ou não dessa alíquota, é isso que ele vai fazer e vai aplicar o direito ao caso. Então, nesses casos, é um julgamento antes do tempo? Não, é um julgamento que é feito sem necessidade de produção de prova. Por quê? Porque os fatos já estão completamente vedados, não tem discussão sobre fato, agora a discussão é só jurídica, tá? E a segunda hipótese, ela acaba sendo parecida com a primeira. Olha lá, o réu for revel, se o réu for revel, né, ocorrer o efeito previsto no 344 e não houver requerimento de prova na forma do 349. Então, assim, ó, o que acontece? O réu vem e é revel, ele não contesta, ele não aparece no processo. O juiz diz o seguinte, pode ocorrer o efeito material da revelia. Em algumas situações ocorre. Quando a lei não fala nada, ele ocorre. A lei excetua a ocorrência do efeito material da revelia em algumas hipóteses, tá? Vamos imaginar que não é nenhuma dessas hipóteses. Então, o efeito material da revelia de fato aconteceu. O réu não pediu para produzir nenhuma prova, porque às vezes o réu pode pedir para produzir uma prova para contrapor um fato que o autor teve favorável a si, né? O réu não vai trazer fatos novos, mas pode produzir uma prova para provar o contrário lá, tá? Legal. Se o réu não pediu essa produção de prova, qual prova que a gente vai produzir? Porque pense, o autor não precisa provar nada, a gente já presumiu os fatos em favor dele. O réu não compareceu ou comparecendo, ainda que atrasado, né, não pediu produção de prova. Então, tem prova a ser produzida? Não. Se não tem prova a ser produzida, eu vou para uma fase instrutória? Em princípio, não. Se eu não vou para uma fase instrutória, já vou lá e já julgo esse feito aqui antecipadamente. Beleza? E por fim, gente, o julgamento antecipado parcial do mérito, tá? Apesar da lei não falar disso, eu gosto de colocar um ezinho aqui, ó. Porque é um julgamento antecipado e parcial do mérito. Aqui é muito parecido com a hipótese anterior. Só que na hipótese anterior, do 355, eu julgava antecipadamente tudo. Aqui eu julgo só uma parte do mérito. E vou fazer isso por meio de uma decisão interlocutória. E por que a gente julga uma parte do mérito? Eu sempre gosto de desenhar um negócio aqui e muita gente me xinga quando eu faço esse desenho. Fala, ai, isso não tem nada a ver. É um jeito muito simplista de explicar um assunto tão difícil. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui, ó. Imagine, eu não sou bom desenhista. Imagine que isso aqui é um tronco de uma árvore, tá? Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui, ó. A nossa árvore. Ah, nem tá tão feia assim, tá boazinha, né? Tá legal. Beleza. Aí, ó, eu começo a notar, é um pé de laranja isso aqui, né? Agora o cara que gosta de botânica já vai dizer, não, o pé de laranja não é nesse formato. Não, tudo bem. Mas o meu é. Aí, eu noto nesse pé de laranja, eu tenho algumas laranjas que já estão lá, ó. Bacana.
madurinha, pronta pra gente comer. Mas tem outras. Tem outras. Cara, esse meu desenho tá bonito, hein? Eu curti. Tô com uma dificuldade com o meu mouse aqui pra mudar a cor, né? Vamos conseguir. Pô, cara. Eu tenho que trazer pra baixo, só que ele só vai pro lado. Eu olho, tem umas laranjas que estão assim muito amarelinhas, assim, tipo tá meio verdinha ainda, tá? É que eu não vou fazer verde aqui. Então você consegue notar. Eu tenho aqui, ó, 3 laranjas que não estão prontas ainda para comer. As outras estão. O que que uma pessoa faz? Opção 1. Ué, colhe as laranjas boas, come. Espera mais uma semana, 2. A outra fica boa, come. Opção 2. Não. Tem laranja boa? Tem, mas vou esperar. Esperar o quê? Esperar as outras ficarem maduras. Quando todas ficarem maduras, aí eu colho. Mas pera lá. Se esperar as amarelinhas ficarem maduras, talvez as outras passem um pouquinho, quase apodreçam. E picada lá dos passarinhos que estão comendo, que ela está tão doce que já está passando do tempo. Quem faz isso? O processo judicial também não pode ser assim. Antes era, tá? Com o novo CPC, a gente tem o julgamento antecipado e parcial do mérito. O que que é isso? Tem 3 pedidos, por exemplo, no processo judicial. Vou trazer um exemplo de verdade, tá? Concreto, que acontece no dia a dia. O autor chega na inicial dele e diz o seguinte: olha, seu juiz, sou consumidor de uma operadora de telefonia tal aí. Os caras me cobraram 2 vezes a mesma conta. E eu, por um descuido, mandaram lá, eu sou super chato com isso. Chega a conta, pavo, já meto o celular ali e já pago. Depois fui ver, paguei 2 vezes a mesma conta. R$480 era a conta. Paguei num dia, uma semana depois veio o boleto, paguei de volta. Paguei R$480 em duplicado. Liguei lá e falei, ó, quero meu dinheiro de volta, confusão, não resolveram. Entrei com a ação judicial e disse o seguinte: senhor juiz, eu quero que me devolva os 480 com juros e correção em dobro. Por quê? O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, diz que consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro, com as combinações, juros e correção. Então eu quero os 400, vamos arredondar 500, né, minha conta, 500 mais 500, tudo com juros e correção. Vem o réu e diz o seguinte na defesa dele, tem audiência, não tem acordo, diz, o seguinte, por um erro no sistema, tá, foi cobrado indevidamente, fato. Porém, não houve má fé, não faz sentido a gente ter que devolver em dobro, isso vai gerar um enriquecimento indevido, papapá. Tá? E aí, pede produção de prova, depoimento pessoal do autor, para verificar, porque segundo eles, segundo os réus ali, no atendimento, o primeiro atendimento que foi feito lá na telefonia, lá quando ele ligou reclamando, eles já disseram, não, fica tranquilo, né, foi um erro do sistema, a gente vai te devolver, e ele não quis devolver, ou seja, gera uma controvérsia sobre a devolução em dobro. Sobre a devolução simples, não. Então, a operadora fala, cobrei mesmo, tudo bem. O juiz pode mandar pagar os 500 agora com juros e correção e deixar continuar o processo para produzir prova para ver se houve a má-fé ou não dessa operadora, que eles estão alegando que não tiveram má-fé? Pode ser que sim, não tem problema nenhum. Por que eu tenho que esperar todo o processo para dar algo que já está pronto para ser dado agora? Por que eu tenho que esperar todas as laranjas estarem maduras se já tem algumas maduras agora? Se já tem madura agora, como? Se já tem pedido pronto para ser julgado agora, eu julgo. É isso o julgamento antecipado parcial do mérito. Eu pego parte de um pedido ou um pedido todo e julgo agora. Por quê? Ele está pronto para ser julgado. E por que ele está pronto para ser julgado, professor? Porque é um pedido incontroverso. Ou porque é um pedido que não precisa mais produzir prova. O que é pedido incontroverso? Um pede e o outro não nega o pedido. Ou está pronto para ser julgado. A questão é só de direito, não é uma questão fática. Vamos imaginar, melhorar o nosso exemplo. O cara pede 500 mais 500, que é a devolução em dobro, e dano moral.
tá? Vem a operadora e diz, ó, o seguinte, eu não nego que eu cobrei indevidamente, tá? Mas não entendo que tenho que devolver em dobro, pois ele não comprovou a minha má-fé. Em relação ao dano moral, tem dano moral nenhum. Inclusive, eu quero ouvi-lo em audiência, porque no dia que ele ligou pra gente, a gente falou que ia restituir, e ele é que não aceitou a restituição no prazo que a gente deu. Ou seja, ninguém destratou ele, teve tudo um tratamento muito bacana. O juiz pode chegar e falar, olha, o seguinte, em relação à devolução simples, é incontroverso. Determino. Em dobro, entendo que está pronto para ser julgado e acho que tem que dar em dobro, ou acho que não tem que estar em dobro. Mas em relação ao dano moral, vamos ter a produção de prova. Então, a gente julga isso depois. Julgo uma parte dos pedidos agora e uma segunda parte depois. Por quê? Porque essa primeira parte estava pronta para ser julgada, ou seja, não precisava mais produzir prova. Ou porque eram pedidos incontroversos, um que o lado pede e o outro não questiona. Só que essa primeira decisão não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. Então anotem isso. A decisão que julga uma parte do mérito é interlocutória, só que é uma interlocutória com cara de sentença. Porque para aquele pedido já se resolve tudo. Já condena, já manda pagar honorários e deixa a sentença para solucionar aquele pedido que ainda não foi analisado. Beleza? Sobre isso, 5 parágrafos da lei para a gente dar uma olhadinha aqui, tá? Primeiro deles vai dizer que essa decisão que julga parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de uma obrigação, líquida ou ilíquida. O que é isso? Pode ser uma obrigação que tem um valor especificado ou pode ser uma obrigação que ainda esteja sujeita à liquidação, no sentido de que ainda vou ter que atribuir um valor a ela numa fase futura de liquidação. Sem problema nenhum, tá? O importante é que eu posso julgar uma parte do pedido agora, tá? O parágrafo 2º cai nessa linha da possibilidade de você ter uma liquidação desse valor, se for o caso, ou execução. O que é execução, professor? Execução é efetivação dessa decisão. E o que é liquidação? Quando a decisão não tem um valor certo, por exemplo, às vezes a decisão diz assim, ó, para reparar os danos decorrentes dessa conduta. Mas quais são esses danos? A gente abre um incidente, ali, um procedimento à parte para apurar o valor desses danos. Tá? Não é algo tão comum de acontecer em julgamento parcial, mas pode acontecer. Agora, a execução é efetivação, né? Uma coisa é eu dizer para o cara que ele tem que me pagar, outra coisa é efetivamente ele me pagar esse valor, tá? A execução é justamente para isso. Aí o parágrafo 3º, ele prova para a gente que o Estado soluciona essa questão parcial como definitiva, porque diz, ó, na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. O que ele quer dizer? Se aquela decisão que julgou uma parte do mérito não houve recurso dela, e o recurso cabível é agravo do instrumento, ela transita em julgado. E eu posso executar isso definitivamente. Quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém mais vai discutir esse ponto. Lá na sentença, eles não vão mais falar sobre esse ponto. Esse ponto já foi definitivamente solucionado. Beleza? Tranquilo? Eram essas as informações. Os outros parágrafos só complementam o que eu já adiantei para vocês, né? O parágrafo 4º, essa liquidação e o cumprimento, que é a execução, tá? Poderão ser processados em autos suplementares, né? Questão de autos apartados, justamente para facilitar ali o manuseio, para facilitar a tramitação dele no sistema eletrônico, por exemplo. E, por fim, essa decisão é recorrível por agravo de instrumento, conforme eu tinha adiantado para vocês. Por quê? Porque uma decisão interlocutória não é uma sentença, tá? A título de curiosidade, cabe agravo de instrumento, porque uma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento lá do artigo 1015 do CPC é justamente a decisão interlocutória de mérito. Isso é uma decisão interlocutória de mérito, tá? É uma decisão que decide o mérito, mas apenas parcialmente. Quando decide o mérito por completo, aí é uma sentença. Beleza? É isso então. Um grande abraço, bons estudos. Não deixe de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até mais.